O que acontece quando um cientista descobre que para conter uma doença a gente tem que isolar uma cidade? Só a cabecinha, episódio 6, Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen. Quem tem amigo tem tudo, minha gente. Quem me lembrou dessa peça foi o Hélio Frois, que é diretor, é dramaturgo, é roteirista, é meu amigo. Sim, eu sou da nata, eu sou aquela sujeirinha em cima da nata, mas eu sou da nata. E não haveria um momento melhor para o Hélio me lembrar dessa peça. O Inimigo do Povo conta a história do Dr. Stockman. O Dr. Stockman ele é um cientista, ele é médico, ele descobre as propriedades curativas das águas da cidade dele e ajuda a construir um spa nessa cidade, para que as pessoas possam ir para esse lugar se curar. Isso é muito comum na Europa. As pessoas, se você ler qualquer livro do século XIX, tem alguém indo para um spa, para as águas curativas, para qualquer coisa. De pereba a tuberculose, o povo ia para as águas curativas de algum lugar. E essa cidade, ela cresce, era uma cidade quase morta e ela cresce ao redor desse spa. Esse spa tem 2 anos quando começa a peça. No verão passado, eu sei o que eles fizeram no verão passado, o Dr. Stockman percebe que os banhistas que foram para essa cidade começaram a ter umas pereba louca lá, ele fica meio intrigado com aquilo, colhe amostras da água e manda para uma universidade. O primeiro ato da peça começa aqui. O Dr. Stockman vai receber uma carta da universidade falando que, sim, as águas estão contaminadas e foram elas que adoeceram os banhistas. O Dr. Stockman percebe que o encanamento das águas foi feito muito abaixo do que deveria, perto de um pântano onde despeja-se as águas de um curtume. Curtume é aquela indústria que usa o couro, então ela trabalha o couro. Couro de vaca, couro de bicho, de animal mesmo. Desculpem, veganos. Mas essas águas do curtume estão colocando as águas curativas em perigo. Estão enchendo de micróbios as águas curativas. Esse é o tema da peça. E o Dr. Stockman quer que ele vai anunciar isso para o povo da cidade. Gente, eu descobri isso, nós vamos agora melhorar, eu sou um herói, eu estou aqui salvando vidas. O problema é que ninguém na cidade... Aliás, no primeiro ato, todo mundo está do lado do Dr. Stockman. No segundo ato, as pessoas ainda estão do lado do Dr. Stockman. Porém, a coisa vira quando os poderes políticos e econômicos descobrem que 1. Vai ficar muito cara a transposição do encanamento do lugar onde está para o lugar onde deve ir. Mais alto. 2. A cidade vai ter que ficar fechada por 2 anos. 3. Se você publicar que as águas curativas da cidade estão dando doença, quem vai querer ir para aquela cidade depois disso? De repente, todo mundo que estava a favor do Dr. Stockman, que queria transformar ele num herói da cidade, fica contra o Dr. Stockman. Uma das belezas da história é que o prefeito da cidade é irmão do Dr. Stockman. A relação dos dois é maravilhosa. A crise que gera entre os dois. O Ibsen, aliás, é um construtor fantástico de peça. Eu já li a peça há muito tempo atrás, reli ontem para poder refrescar essas ideias na minha cabeça, e eu mesmo sabendo o que acontece, eu sabia, a cada passo eu ficava ansioso, eu ficava indignado. Como assim, minha gente? Não pode, não! Ficava, me dava aquela coisa, aquela ânsia, aquela angústia. E eu já sabia o que ia acontecer. Então, Ibsen tem uma construção maravilhosa. Eu quero que vocês percebam que a peça fala de um momento muito específico, de 1882, onde o Ibsen queria falar do homem contra a sociedade. Ele escolhe esse tema para falar basicamente dessa relação de um homem que conhece a verdade e a sociedade inteira, a sociedade podre, como as águas estão podres, mas a sociedade, além das águas, está podre. Essa sociedade entra em conflito com esse homem que sabe a verdade e que é um homem honesto. Isso é reforçado a peça inteira. Porém, neste momento pandêmico que nós estamos vivendo, a peça ganha um boom. E você tem que ler essa peça. Eu tenho o PDF. Peça o PDF da peça. Peça o PDF da peça que eu te passo. Você tem que ler, você tem que saber, você tem que ver acontecendo tudo o que nós estamos vivendo. Nós temos
os políticos contra, o poder econômico contra, nós temos a imprensa que muda de lado dependendo do que lhe favorece, nós temos até um idoso que não acredita na história de micróbios. Nós temos tudo. Nós temos um cientista desacreditado, nós temos famílias sofrendo, nós temos tudo que nós estamos passando. Nós temos o povo que não entende nada contra um homem de ciência. É tudo. Gente, o Ibsen escreveu isso em 1882. Há cento e qualquer coisa aí, quem não for de humanas faça a conta, mas há cento e essa tanto de coisa atrás, o Ibsen escreveu. Pensando numa outra história, ele pensando nesse conflito entre o homem honesto e verdadeiro que tem a consciência e sabe do que está falando versus sociedade podre. Isso não mudou, isso ainda está na peça, mas agora, nesse 2020, nós temos que ler a peça pelo simples motivo de que ela fala intimamente a nós. Ela fala carissimamente ao nosso coração. Tem alguns conceitinhos que talvez tenham ficado um pouco difíceis de passar. Algumas frases aqui e ali, mas não estragam o todo da peça. É uma frase ou outra, minha gente. Não vai começar a problematizar aqui a peça, porque a peça é maravilhosa. A peça é fantástica, fantástica. Reparem, por favor, em algumas cenas. Reparem na cena do Morgan, a primeira cena do Morgan Keel, que é o sogro do Stockman, que é o idoso que não acredita em micróbios. É uma cena cômica maravilhosa. Reparem na cena da imprensa, reparem nos jornalistas e seus interesses. Reparem na cena em que o Stockman se coloca efetivamente contra a sociedade ele sai de cena aos gritos de um inimigo do povo. Inimigo do povo, inimigo do povo, inimigo do povo. Era meio louco lá, né, naquela cidade. O povo era meio doido. Mas se fosse no Brasil, ele tinha saído de baixo paulada. Lá ninguém deu uma paulada nele, o povo só ficava gritando o inimigo do povo. Essa construção do Ibsen é genial. O Stockman, talvez, e aqui vamos fazer uma ressalva, talvez o Stockman seja um personagem excessivamente duas coisas: cândido e reforçadamente honesto. O Stockman demora a entender como é que a coisa está acontecendo. Ele é meio lento. O Stockman é meio lento. Mas isso também não estraga a peça. E eu acho que existem traços da personalidade do Stockman que tornam ele um herói muito perfeitinho. Talvez isso também não seja tão palatável para algumas pessoas. Mas a peça é tão bem construída que até esse excessivo da perfeição do Stockman não me incomoda. Eu deveria citar aqui alguma frase da peça. Eu não quero citar nenhuma frase da peça, porque a peça tem trilhões de frases. Praticamente tem uma hora na peça em que o prefeito, que é também representante da sociedade que gere o spa, ele fala que você tem que pensar primeiro nas grandes empresas e não nas pequenas empresas. Gente, o tempo inteiro você ouve frases que repercutem com a nossa atual situação. Leiam. Peça o PDF da peça. Eu tenho, eu passo.